Oi pessoal, esse é o terceiro vídeo da série baseada no livro Conversa de Amor, do Les e da Leslie Parrott. No último vídeo nós vimos sobre como o seu fator de segurança influencia a forma como você resolve os problemas, como você influencia os outros, como reage às mudanças e também como você toma decisões. Talvez você tenha se identificado facilmente, mas pode ser que você também esteja em um meio termo, né? Ou que, dependendo da situação, você responda de uma forma ou de outra, sem problemas. O importante é entender como esses tipos diferentes de resposta afetam o seu relacionamento. Hoje nós vamos ver o ponto-chave para você ter uma conversa de amor. Não sai daí, que isso é muito importante. Pesquisadores descobriram que casais que são satisfeitos no seu relacionamento têm 5 momentos positivos para cada momento negativo. Acho que é o que todo mundo quer ter. Muitos mais momentos positivos do que negativos, né, meu amor? Sim. Mas pouca gente sabe como conseguir isso. Existe um elemento na conversa de amor que é a chave para ter mais momentos positivos no seu dia. Esse elemento é o equilíbrio entre a mente e o coração. Um casal que consegue esse equilíbrio descobre uma nova dimensão em suas conversas, uma nova maneira de se relacionar. Não se preocupe, nós vamos explicar isso direitinho para você. A nossa mente coleta as informações e racionalmente estuda o problema para poder resolvê-lo, não é? Com a mente, nós analisamos as situações baseadas em fatos. É assim que funciona a mente. Por outro lado, nós temos o coração, que é a nossa capacidade de sentir. A solidariedade vem do coração e é baseada em sentimentos. Qualquer que seja o seu estilo de conversa, esses são os ingredientes: análise e solidariedade, mente e coração. A junção desses dois fatores, a mente e o coração, é que gera empatia. E a empatia é o ponto central da conversa de amor. É a chave. Empatia é a habilidade de ver o mundo através dos olhos do outro. E é isso o que permite uma conexão profunda e significativa. É vivenciar a experiência do outro. É se colocar de joelhos para ter a visão da criança. É sentar na cadeira de rodas para ter perspectiva do cadeirante. É passar o dia cuidando de uma criança para entender como uma mãe se sente. Sim. Não é fácil. Não. A empatia permite que você entenda o estilo de conversa do seu cônjuge. Porque se colocando no lugar do outro, você vai entender qual é a sua maior necessidade emocional. Então você vai entender por que ele resolve problemas de determinada forma. Por que ele influencia dessa forma? Por que ele toma decisões assim? Por que ele reage às mudanças dessa determinada forma? Por exemplo, quando você entende que o seu cônjuge tem medo de perder a sua aprovação, então você se coloca no lugar dele, você vai passar a ter muito mais compaixão por ele. Pois é verdade, amor. Uma pesquisa mostrou que 90% dos nossos desentendimentos eles seriam resolvidos se enxergássemos os problemas sob a perspectiva do outro. Sim. Pois é. Então por que nós não fazemos isso? Porque ter empatia exige que a nossa mente e o nosso coração trabalhem juntos. Pode parecer difícil, mas todos nós temos essa capacidade. Sim. Use a sua mente e o seu coração para se colocar no lugar do seu cônjuge. Entenda o outro antes de querer ser entendido. Sim. Nós vamos fazer um exercício agora. Imagine que você acordou de manhã no corpo do seu cônjuge. Pensa aí. Você vai acordar no outro lado da cama para começar, né? E depois, o que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Imagine como é trabalhar fazendo o que ele faz. Imagine suportar as pressões do trabalho dela. Tenha em mente quais são os medos dele. Se o fator de segurança emocional dele, por exemplo, é ter um alto padrão de qualidade,
Imagine como é viver com isso o dia todo. Se o fator de segurança dela for lealdade, imagine como é difícil aceitar mudanças para ela. Pense em quais seriam as suas preocupações em um dia típico. O que daria mais satisfação a você? De que forma você comeria? Você iria se sentir mais ou menos confiante? Quais seriam as suas atividades ao longo do dia? Pois é. Se quiser, dá uma pausa e escreve o que você sentiu. Vamos deixar essas perguntas na descrição do vídeo. Depois, compartilha com o seu cônjuge. Se você fizer isso a sério, vai ter uma nova perspectiva sobre o seu marido ou a sua esposa. Se você se colocar no lugar dele ou dela, tendo empatia, você vai encontrar o equilíbrio entre a mente e o coração. Quando nós começamos a resolver os problemas sem levar em conta os sentimentos do nosso cônjuge, a empatia nos traz de volta para o equilíbrio. Quando nós sobrecarregamos o nosso cônjuge com uma descarga emocional muito forte, a empatia nos faz retroceder e deixar que a parte racional também tenha o seu lugar. A empatia, ela equilibra quando nós falamos com a mente e quando falamos com o coração. Em geral, os homens estão mais para o lado da mente e as mulheres mais para o lado do coração. É isso aí. Você já ficou parado em frente ao armário sem conseguir encontrar uma coisa que a sua mulher disse que estava ali? Eu faço isso sempre. E aí ela vem e encontra na hora. Eu tenho certeza que isso não acontece só comigo. Isso acontece porque o cérebro dos homens é mais focado. Ele vê em uma faixa mais estreita do que as mulheres. Muitos estudos já foram feitos mostrando o quanto o cérebro dos homens e das mulheres é diferente. Sim. São diferentes, gente. Em geral, os homens analisam e as mulheres simpatizam. Não só o cérebro dos homens e das mulheres é diferente, mas a forma como nós usamos o cérebro também é diferente. Foram feitos exames na Universidade da Pensilvânia que comprovaram que o cérebro de um homem em repouso, ele tem menos de 30% da sua atividade elétrica funcionando. Já as mulheres em repouso mantêm 90% da atividade elétrica do cérebro funcionando. Imagina a diferença. Isso mostra que as mulheres estão o tempo todo recebendo e analisando informações. Então, o que chamamos de intuição feminina é principalmente a habilidade que a mulher tem de notar pequenos detalhes e mudanças na aparência e no comportamento dos outros. Isso faz com que, para a mulher, seja mais fácil ter empatia. Porque a mulher é mais fácil se identificar com o outro. As mulheres têm mais conexões entre os dois lados do cérebro também, o que nos dá mais habilidade verbal e mais intuição nos relacionamentos. Pois é. Já os homens, por terem menos conexão entre os dois lados do cérebro, eles costumam ter mais raciocínio abstrato e mais visão espacial. Agora, tudo isso pode valer para a maioria dos homens e das mulheres, mas não acontece com todo mundo. Não. Se você não se encaixa nesse padrão, tá tudo certo, não tem problema nenhum, gente. Nós estamos aqui generalizando. Somos todos únicos e seria impossível estabelecer um padrão que abrangesse todo mundo. Tá? Nós aqui estamos generalizando. Sim, mas como esses diferentes padrões de comportamento afetam o nosso relacionamento, seja você mais racional ou mais emocional. Os casais sofrem na sua comunicação porque um tenta fazer com que o outro veja as coisas da mesma maneira que a gente. Imagina, e tem o mesmo estilo de conversa. Mas nós temos que considerar que nós somos diferentes fisicamente e mentalmente. Os homens, geralmente, eles querem resolver os problemas na hora. Quando a mulher fala dos seus sentimentos, ele pensa que ela quer ajuda para encontrar uma solução. Mas só que não. Na verdade, ela só quer desabafar. Ela precisa de empatia e compreensão. Mas para ele, parece absurdo ouvir um problema e não oferecer uma solução. Porque contou, né? No início do nosso relacionamento, quando minha esposa me contava um problema, eu logo apresentava para ela uma solução.
E ela me respondia que já havia pensado nessa solução, já sabia disso e que não daria certo. Claro. Então, eu não me dava por vencido, eu pensava em outra solução e novamente ela me dizia: "Não, eu já pensei nisso, amor. Isso aí não vai resolver nada." Bom, depois de umas 2 ou 3 soluções sem sucesso, eu ficava muito irritado, porque ela não aceitava nenhuma das minhas soluções. Nada do que eu falava servia. E na minha opinião, então, ela não queria resolver o problema. Até que um dia eu entendi que, na verdade, ela só queria um ombro amigo para desabafar. E eu só precisava ouvir e ter empatia. Então, hoje em dia, quando ela me conta um problema, eu pergunto: você quer a minha opinião ou está só desabafando, né? Está só me contando? Na maioria das vezes, ela quer só desabafar. E eu a escuto com empatia. Quando ela quer a minha opinião, ela pede. E aí fica tudo bem mais fácil para mim. Com certeza. Então, como nos entender se nós somos tão diferentes? Você, mulher, provavelmente, quando viu o título da nossa série, provavelmente imaginou uma conversa de amor como um momento em que vocês revelam suas inseguranças, suas emoções, seus sonhos. Pois é. Talvez você vai ficar só na imaginação mesmo, porque poucos homens têm esse tipo de conversa, sabe? Não é tão natural para eles. Nós não podemos querer que um homem identifique as suas próprias emoções assim, tanto quanto nós mulheres. Enquanto as mulheres são mais propensas a falar sobre os seus sentimentos, as suas emoções, suas inseguranças, experiências, os homens, não, eles são mais inclinados a falar sobre ideias, sobre conceitos e teorias, sobre fatos. Os homens, em geral, querem falar sobre o que sabem, sobre os fatos da vida. As mulheres, elas se concentram nos sentimentos e nas experiências do momento, porque elas constroem laços emocionais entre as experiências e os sentimentos. Já para os homens, o ideal de conversa envolve uma troca de informações. Você, homem, que só quer informações, precisa dar tempo para sua esposa expressar os seus sentimentos primeiro, para que vocês, então, possam ter uma conversa de amor. Então, meu amigo, antes de perguntar o que tem para o jantar, pergunte como ela está, entendeu? E esteja preparado para ouvir o que ela tem para dizer, com calma e empatia. Não fica olhando para o relógio ou o celular. Olhe ela nos olhos enquanto ela fala. Demonstre interesse e atenção. Conte também algumas coisas do seu dia a dia para ela. Para a maioria dos homens isso não é muito fácil não, não é muito normal. Mas eu tenho certeza de que a sua esposa vai gostar muito da sua atitude. É isso aí. Se você se lembrar que o seu marido está preparado para ouvir um relatório, e se você se lembrar que a sua esposa quer se conectar emocionalmente, vocês estarão no caminho certo para uma conversa de amor. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho e não esquece de compartilhar com seus amigos. Até semana que vem com mais Conversa de Amor. Tchau!